Fala galera, tudo beleza, gente? Estamos aqui mais uma vez ao vivo. Estamos a exatos 4 dias do início da nossa imersão Enem. Então eu imagino que vocês devem estar com expectativas já altíssimas. E eu quero te dizer que tem muita coisa boa preparada aí para você, tá bom? Essa é a nossa terceira live aí de aquecimento para a imersão Enem. E hoje nós vamos falar sobre 3 tópicos que possivelmente estão fora do seu radar e que provavelmente vão cair no Enem de 2021. Vou repetir. Hoje eu vou falar para vocês sobre 3 pontos que provavelmente estão fora, que possivelmente estão fora do seu radar e que provavelmente vai cair no Enem de 2021, desculpa, gente. Na aula que nós tivemos aqui na live que tivemos no domingo, eu falei um pouco para você para tomar cuidado com os pontos cegos. Porque tem alguma parte do conteúdo, galerinha, que às vezes o aluno ele tem dificuldade, ele nem sabe que tem aquela dificuldade. E eu compartilhei um vídeo com vocês falando um pouco sobre isso. Como é que você pode lidar com os pontos cegos? Como é que você pode se preparar de forma a observar a existência desses pontos cegos e você resolver esse problema. E hoje eu vou falar sobre exatamente 3 tópicos que, de forma geral, os alunos não sabem e são importantes. O aluno ele estuda aquele assunto geralzão e ele não se atenta ao fato de que existem tópicos ali que são muito importantes. E muitas vezes esses tópicos, eles fazem toda a diferença na prova. Então o que eu vou focar exatamente naqueles pontos em que eu consigo em 30 minutos de live te falar e que se cair no Enem de 2021, e provavelmente vai cair, você já vai estar pronto para responder aquela questão ou pelo menos já ter um encaminhamento só a partir da live de hoje. Beleza? Então aqui hoje vamos trabalhar em cima de 3 possíveis pontos cegos que você tem aí no seu preparo para o Enem 2021. Beleza? Então é isso aí. Vamos que vamos! Fala Guilherme, tudo beleza, velho? Então é o seguinte, galerinha. O nosso primeiro ponto aqui, nós vamos falar sobre sais. Mas não exatamente sobre sais, mas sim sobre comportamento de sais. Tá bom? O nosso primeiro ponto aqui é o comportamento de sais. Comportamento de sais. De forma geral, quando o aluno estuda sais, ele tem uma impressão totalmente equivocada sobre aquilo que é realmente importante e aquilo que não é importante. Sabe o que o aluno, de forma geral, acha que é importante para a prova do Enem de sais? Ele acha que é importante nomenclatura. Nomenclatura praticamente não aparece no Enem, e quando aparece, você normalmente tem como resolver a questão sem saber exatamente todas as regras de nomenclatura. Tem aluno que acha que o mais importante de sal é saber montar uma equação de neutralização. Mas, na verdade, isso você provavelmente nunca vai precisar fazer para o Enem. E essa parte de cá, ela normalmente fica no finalzinho do conteúdo de sais e parece que é uma coisa de pouca importância, mas, na verdade, é super, super, super importante para o Enem. Eu diria para você que pelo menos 70 a 80% das questões, pelo menos, viu, das questões de sais do Enem envolvem comportamento de sais. E galerinha, quando eu falo de comportamento de sais, você tem que se ligar algumas coisas. Primeiro eu vou te mostrar a forma tradicional de ver o comportamento de sais. E depois eu vou te dar o hackzinho. Eu não sou muito de dar hackzinho, não. Eu sou o cara que eu gosto de preto no branco. Ou seja, eu faço tudo pela forma tradicional, mas tem coisas que eu posso te dar um atalho. E aqui tem um atalho impressionante quando se trata de Enem. Então fica aqui até o final da explicação que você vai ver como é que isso aqui aparece na questão do Enem. Beleza, gente? Basicamente, quando eu falo de comportamento de sais, eu estou dizendo que tem sais que podem se comportar como se fossem ácidos, ou sais que podem se comportar como se fossem bases. Ou seja, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: se o meu tiver muito ácido, você pode colocar um sal de caráter básico. Assim como o meu que está muito básico, você pode resolver colocando um sal de caráter ácido e vice-versa, entendeu, gente? Quer dizer, tem sais que se comportam como ácidos ou como bases. E qual é a forma tradicional de observar se o ácido da questão ele vai se comportar como ácido ou como uma base? Você vai olhar a origem desse sal. Você sabe o comportamento de um sal? A forma tradicional, tá bom? É saber do comportamento, saber na força do ácido que deu origem a esse sal e a força da base que deu origem a esse sal. Para quem não sabe aí, beleza? Uma reação que forma o sal é uma reação de um ácido com a base. A reação de um ácido com a base produz sal e água.
Alguém sabe aí qual é o nome dessa reação? Se souber, bota no chat. Qual o nome da reação de um ácido com a base formando sal e água? Se souber, manda aí, beleza? Mas o fato, galerinha, é que eu consigo descobrir o comportamento desse sal pela força do ácido e força da base. E aqui a gente pode montar basicamente uma tabelinha aqui bem simples, tá bom? Olha só como é que é o esquema. Se você tem um ácido fraco reagindo com a base forte, olha só, o seu sal ele vai acompanhar o comportamento do mais forte. Ele vai acompanhar o comportamento daquele que foi mais forte do seu reagente. Ou seja, se foi um ácido fraco que reagiu com a base forte, esse sal será um sal básico. Um sal de comportamento básico. Por quê? Porque aqui teve um destaque, aqui prevaleceu o caráter da base, porque ela era forte enquanto o ácido era fraco. Se ligou no macete? Quando você quer saber se um sal tem comportamento básico, você vai verificar se ele veio de um ácido fraco com base forte. E aí ele vai ser sal básico. Talvez você já consiga já imaginar se lá vai ficar sal assim, viu? Você já consegue imaginar aqui, galerinha, como é que eu sei que um sal é ácido? Pense comigo, um sal é ácido, se o sal básico é aquele que veio de um ácido fraco e uma base forte, você pode imaginar que para ser um sal de comportamento ácido, horas. Olha só, eu falo coisas engraçadas. Horas. Para ser um sal ácido, ele vem de um ácido forte com uma base fraca. Se liga, viu? Ele veio de um ácido forte com uma base fraca. Aí é um sal ácido. Gente, você vai dar para o sal o comportamento do que é mais forte. Ou seja, se a base é forte, o ácido é fraco, o sal é básico. Se o ácido é forte, a base é fraca, o sal é ácido. Fica o comportamento ali do mais forte. Se ligou nisso aqui, galerinha? E se por algum acaso você tiver um ácido forte com a base também forte, esse sal será neutro. Neutro. Vou dizer por que isso aqui é tão importante no Enem e depois eu vou dizer qual é a forma, qual é o hackerzinho que eu vou te dar aqui para você resolver isso aqui sem analisar exatamente força de ácido e força de base. Tá bom? Galera, é o seguinte, basicamente, ó. Pronto. A pergunta de Duda. Ah, professor, e como a gente sabe se um ácido é forte ou fraco? Boa pergunta, Duda. Vou te comentar isso aqui agora. Segura um pouquinho, tá bom? Primeiro, por que eu digo que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque ele faz assim, ó. Pessoa X, ela estava com acidez estomacal. Nós sabemos que quando o problema é que o meio está muito ácido, você coloca uma coisa básica e aquilo neutraliza. Uma base neutraliza um ácido. Assim como um ácido neutraliza uma base. Aí nós vamos fazer o que normalmente? Qual é o tradicional? Então, se o meu está muito ácido, eu vou procurar uma base. Só que muitas vezes ele não bota nenhuma base alternativa. Ele pergunta, como é que eu resolvo esse problema da acidez? Aí você vai doidinho procurando uma base e não tem nenhuma base ali. E muitas vezes ele dá para você um sal básico. Essa é uma questão que o Enem ele cobra muito. Só para você ter ideia, ano passado isso apareceu no Enem. Digital, uma questão, e no Enem, segunda aplicação, uma outra questão. Então, uma coisa que eu digo para meus alunos ano após ano, sempre aparece, ou na primeira aplicação ou na segunda aplicação. Mas o fato é que isso é algo muito importante e que fica normalmente fora do radar dos alunos o quanto isso aqui é importante. Então, se eu fosse te dar uma aula de sais hoje, em 20 minutos, eu focaria nisso aqui. Agora a pergunta de Duda foi boa. Como é que eu sei se um ácido é forte ou um ácido é fraco? Bom, o ponto é que existe aqui várias possibilidades para a gente fazer isso. Depende do tipo do ácido e do tipo da base. Eu vou dar aqui um geral, porque o objetivo aqui hoje não é falar sobre força de ácido ou força de base. Eu vou te falar por que esse caminho é o mais difícil. Vamos lá. A força de um ácido aqui, Duda, vai depender se esse é um ácido contendo átomos de oxigênio ou se é um ácido contendo átomos de hidrogênio. Resumindo, quando é um ácido que não tem átomo de oxigênio, nós temos três ácidos fortes, que é o HCl, dá para ver daqui? Eu acho que dá. Ou aqui é melhor? Aqui é melhor. HCl, HBr e HI, beleza, Duda? Esses aqui são ácidos fortes, hidrácidos fortes. Qualquer ácido que não seja desses aqui é um ácido moderado ou fraco. Agora, quando é um ácido que tem átomos de oxigênio, a gente tem outra forma de fazer. Por exemplo, isso daqui, ó. É um ácido que tem átomos de oxigênio. A gente faz a subtração do número de oxigênio pelo número de hidrogênio.
E aí quando essa subtração dá 2 é forte. Quando dá 1 é moderado e quando dá 0 é fraco. Então aqui seria forte, que é 4 menos 2, dá 2. E 2 é forte. Então isso aqui é um assunto para uma outra aula. E para saber força de base, você vê pela tabela periódica. Pela tabela periódica, eu sei se uma base é forte ou fraca. Quando é da família 1A e 2A, a base é forte. Mas enfim, por que eu estou dizendo que essa forma tradicional ela não é boa para o Enem? Porque o Enem não dá a tabela periódica. E eu acabei de dizer que para saber o comportamento, eu tenho que saber se a base é forte ou fraca. E acabei de dizer, a base é forte se for da família tal da tabela periódica. E o Enem não te dá a tabela periódica. Aí você fala o quê? Aí lascou. Não, na verdade isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Essa é a forma tradicional. Eu gosto de ensinar isso aqui para os alunos terem uma noção sobre o comportamento do ácido, do sal a partir da origem dele. Mas o Enem até hoje cobrou isso aqui umas 10 vezes. E em todas essas 10 vezes que ele cobrou, o macete que eu vou te dar aqui vai servir para todos esses casos. E não só é muito mais fácil, quanto é muito mais rápido. E muito mais acertável. Como assim acertável? Quer dizer que a chance de você acertar algo usando esse método é muito maior. Pegou a visão? Quando a pessoa começa a filar, filar uma aula para assistir outra, né? Que shampoo eu uso? Que pergunta, velho. Que pergunta é essa aí, Matheus? É porque eu fui na barbearia hoje, né? Vocês repararam que eu tô com um visu diferente hoje, né? Mas vamos lá, galerinha. Então, olha só. Eu sei o comportamento de um sal dessa forma aqui, mas tinha um hackzinho. O Enem, em absolutamente todas as vezes que ele falou sobre sal básico, ele deu os mesmos tipos de sais básicos. Toda vez que o Enem cobrou até hoje sal de comportamento básico, ele cobrou sais contendo carbonatos, que é o ânion CO3-2, e bicarbonatos, que é o ânion HCO3-. Ou seja, galerinha, vou dizer onde eu quero chegar. Até aqui, o Enem cobrou um tipo de sal. Sais contendo os carbonatos ou bicarbonatos. Por exemplo, CaCO3, tem carbonato. Por exemplo, ele já cobrou MgCO3, em 2019, segunda aplicação. Ele já falou sobre o Na2CO3, ele já falou sobre o NaHCO3. O fato é que são sempre sais contendo carbonatos ou bicarbonatos. Galerinha, olha só como isso aqui é poderoso. Se eu quisesse que você soubesse somente uma das formas de saber se o sal é básico, eu diria, fica lá de baixo. Juro pra você. Eu ensino a forma tradicional porque às vezes o Enem pode cobrar um caso diferente. O Enem não é obrigado a seguir o padrão que ele fez a seguir até aqui. Mas ele provavelmente vai seguir. E a chance que em 2021, seja na primeira prova, na impressa, seja na prova digital, seja na segunda aplicação, que o Enem vai ver, vai dizer, um solo está muito ácido. O que é que eu faço para resolver? Aí você vai pensar, vou botar uma base, mas se liga, você pode também botar sais de comportamento básico. E os principais, não só os principais, mas os únicos sais básicos que ele já cobrou, são sais de carbonatos e bicarbonatos. Galera, isso aqui é avassalador, viu? Isso aqui é avassalador. Essa dica aqui ela é muito massa, velho. E por que o Enem gosta desse caso aí, professor? Não é porque ele escolheu ele no dedo, não. É porque, por exemplo, você vai para comprar um antiácido na farmácia, eles botam lá, de fato, bicarbonatos e carbonatos. Quando a pessoa, o agricultor, ele vai tratar o problema de um solo que está ácido, ele bota carbonato de cálcio. Ou seja, o Enem quer pegar algo do cotidiano, ele não quer pegar um exemplo aleatório. Então, esse caso aqui é importante para o Enem e também para vários outros vestibulares. Não é uma coincidência que o Enem só cobra esses mesmos casos. É porque esse aqui tem o maior potencial de aplicação. Então, galerinha, acho que alguém me ligando aqui, velho. Foi impressão minha? No meio da live, velho, me ligaram aqui. Deixa eu botar o nome perto aqui, gente. Senão, se alguém me ligar de novo, talvez eu acho que eu fico mudo quando me ligam.
Pronto, voltei. Então, galerinha, o fato é que quando eu falo de sais básicos para o Enem, o que você precisa ter em mente? Que os principais sais básicos são esses aqui. Agora eu vou te dizer uma coisa, tá bom? Eu falo isso ano após ano. Desde que eu percebi isso aqui, esse padrão do Enem, eu falo para os alunos todos os anos. E eu falo isso aqui com meus alunos várias vezes durante o ano, porque eles esquecem. E talvez você não tenha um outro encontro como esse comigo, já que já estamos a 60 dias do Enem, para eu falar sobre o comportamento de sal. Então eu quero te pedir que você anote agora num post-itzinho. Isso aqui. Anote exatamente aqui. Gente, anote, sério, bote no post-it, porque isso aqui é uma coisa fora do radar. No mundo aí fora, ninguém sabe disso. Alguns lembram disso aqui, mas como eu disse, tende a ser mais difícil para o Enem, e pouquíssimos sabem disso aqui. E o Enem cobra muito. O Enem cobra demais. Eu lembro de um ano, 2019, eu disse aqui para meus alunos, já falei, insisti, e aí na hora, não caiu, né? E a galera falou, pô, professor, você falou, não caiu. Na segunda aplicação caiu. Quer dizer, não estou dizendo, não é garantido que vai cair não, tá gente? Mas a chance é que vai. Provavelmente vai cair. Se não cair nesse ano, vai cair no próximo, mas a chance é que vai cair, porque quase todo mundo está questionando isso aqui. E quando eu falo de um sal de comportamento ácido, galerinha, como é que funciona? Quando nós falamos de sal ácido, se ligue, viu? Quando eu falo de sal ácido, também tem hackzinho. Porque existe também sais ácidos mais importantes do Enem do que outros. Quais seriam esses sais? Se liga aí, tá bom? Os sais de amônio. Aff, Maria, gente, isso aqui é surreal. Os sais de amônio, ou seja, os sais contendo o cátion NH4+, são sais que normalmente são ácidos. E o Enem já cobrou também esses sais aqui. O Enem nunca cobrou um sal ácido que não fosse um sal de amônio. Ele cobra o quê? O NH4Cl. Ele cobra o quê? O NH4NO3. São sais ácidos porque apresentam o cátion amônio, o cátion NH4. Ou seja, eu acho bom você saber disso, acho muito bom. Mas se eu pudesse dizer só uma das duas formas de aprender isso aqui, eu diria, bote na cabeça, carbonatos e bicarbonatos formam os principais sais básicos e sais de amônio são os principais sais ácidos. Isso aqui, galerinha, faz diferença. Isso aqui faz total diferença. Então minha dica é essa, beleza? Deixa isso aí, ok? Engatilhado, bota isso aqui no post-it também. Então, só para vocês terem ideia, na segunda aplicação caiu o sal ácido e no digital caiu o sal básico. E a Enem realmente cobra isso com bastante frequência, é uma coisa muito simples de saber. É só realmente memorizar isso aí, que é o sal mais importante do Enem. Beleza, gente? Pegou a visão? Eu vou deixar você tirar um print aí e vou apagar. Então a primeira coisa aqui que pode estar fora do seu radar, que cai muito do Enem, é comportamento de sal. O que mais, Pro? Vou apagar, tá bom? O segundo ponto, né? Eles que tinham 3. O segundo ponto aqui, galerinha, que cai muito no Enem e que os alunos normalmente não se tocam nisso, é um conteúdo, um tópico que eu chamo de solubilidade dos compostos orgânicos. Compostos orgânicos. Galera, de forma geral, você fala com o aluno assim, ó, o que é que mais cai de química orgânica? Raríssimos responderiam que isso aqui é o que mais cai. Mas o fato é que de todos os tópicos de química orgânica, da primeira aula até a última, eu não conheço um tópico que tenha tanto peso quanto esse aqui. Solubilidade de compostos orgânicos. Normalmente o aluno ele acha que chove no Enem, questão de função orgânica, e até que tem alguns, mas assim, tem uma esse ano, tem uma daqui a 2 ou 3 anos, mas não é uma coisa que tem todo ano. Normalmente tem outro período que quer muito de química orgânica, e quer saber o quê? Nomenclatura. E na verdade, não é. Então aqui tem uma atenção dobrada, galerinha, nesse tópico aqui que é uma coisa fora do radar. E digo mais, quando cai Enem, para mim são questões fáceis. Beleza, gente? De forma geral, como é que eu avalio se uma substância, seja orgânica ou não, é solúvel ou não em um solvente? Como é que eu imagino se o óleo vai ou não dissolver na água se eu não soubesse disso de cabeça? Então, existe um princípio na química que diz assim, ó,
semelhante tende a dissolver semelhante. Nós dizemos que semelhantes tendem a dissolver semelhantes. E de forma geral, quando o aluno escuta isso, ele às vezes leva para a prova a seguinte afirmação, ó, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. E isso não funciona muito bem quando eu falo principalmente de química orgânica, isso atrapalha muito você. Então o seu desafio, quando você for confrontado com o conteúdo de solubilidade de compostos orgânicos, é você separar da seguinte forma, ó, existem substâncias que serão classificadas como hidrofílicas. O que é hidrofílico? O que é algo hidrofílico? Os grupos hidrofílicos, galerinha, são aqueles grupos cuja as substâncias se dissolvem na água. São grupos que têm interação forte com a água, que interagem bem com a água, que têm semelhança com a água. E o outro extremo são os grupos hidrofóbicos ou lipofílicos, tá? Grupos hidrofóbicos e os grupos hidrofóbicos são também chamados de lipofílicos, beleza? Lipofílicos. Aí a sacada é a seguinte, ó. A sacada que você vai ter é a seguinte. Quando a gente falar aqui, galera, sobre grupos hidrofílicos e grupos hidrofóbicos, você vai entender. Estou falando de substâncias que interagem bem com a água ou não. Interage bem com a água ou não interage bem com a água. Beleza? O que vai rolar aqui, galerinha, quando eu falo de hidrofílico e de grupo hidrofóbico? Bom, você não vai buscar uma substância se ela é polar ou apolar. Isso vai te atrapalhar. Você não vai ver, se ela é apolar, então não dissolve na água, se é polar, dissolve. Não é assim que você vai fazer. Você vai ver se a substância é hidrofílica ou hidrofóbica pela predominância dos grupos hidrofílicos ou dos grupos hidrofóbicos. Existem grupos que tornam a substância hidrofóbica. Existem grupos que tornam a substância hidrofílica. A maioria das substâncias orgânicas tem os dois tipos de grupos. Grupos hidrofóbicos e hidrofílicos. Aquele que predominar indica o caráter da substância. Como é que eu sei que quando eu digo que o óleo é insolúvel na água, o que isso quer dizer? Quer dizer que no óleo existe mais grupos hidrofóbicos do que grupos hidrofílicos. Quando eu vejo que a gasolina ela não dissolve na água, tem mais hidrofóbicos que hidrofílicos. Então, de fato, quais seriam os grupos hidrofóbicos? Os grupos hidrofóbicos, galerinha... Opa, Camilo, tudo beleza, filho? Os grupos hidrofóbicos, galerinha, são grupos que derivam de hidrocarbonetos, ou seja, são grupos que só têm átomos de carbono e hidrogênio. Então, quando você vê qualquer tipo de radical orgânico, um etil, quanto maior for essa parte de carbono e hidrogênio, maior ali é a hidrofobia. Então, quando eu falo de grupos hidrofóbicos, eu falo de derivados de hidrocarbonetos. Agora, grupos hidrofílicos tem vários. De forma geral, são aqueles grupos que apresentam, ok? São aqueles grupos que apresentam oxigênios ou átomos de nitrogênios. Então, quanto mais grupos hidrofílicos, normalmente são grupos com mais átomos de nitrogênio ou oxigênio. Exceto em algumas poucas situações, tá bom, galerinha, que você quer analisar os vetores da molécula, analisar a simetria da molécula ou não, para uma substância orgânica, para você ver se é uma substância hidrofílica ou hidrofóbica, ou seja, uma substância que se dissolve ou não em água, você vai analisar qual grupo predomina. Então, por exemplo, se eu comparar, vou escrever aqui depois apagar, tá bom? Se eu escrever a substância de cá e comparar com essa aqui, ó, eu diria que essa aqui é mais hidrofílica. Por quê? A de cá só tem um grupo hidrofílico e aqui tem dois. Aqui tem mais carbonos, ou seja, a parte hidrofóbica é maior. Aqui tem 4, ou seja, a parte hidrofóbica é menor. Ou seja, aqui você aumenta hidrofílicos diminuindo hidrofóbicos. A sacada que eu quero te dar é a seguinte: você vai olhar a substância e ver o que está predominando. E a partir disso você vai prever o comportamento dessa substância. Se é uma substância que vai se dissolver na água ou não. Beleza? Você analisa se ela se dissolve ou não na água, analisando qual grupo está predominando. Se é o grupo hidrofílico ou se é o grupo hidrofóbico. Beleza, gente? O Enem, ele simplesmente cobra isso demais. Ele cobra demais. Normalmente são questões até fáceis. Por exemplo, você tem que saber que o petróleo é algo hidrofóbico. Algo de natureza hidrofóbica, por quê? Porque o petróleo, ele não dissolve na água. É só você pensar no caso de derramamento de petróleo, normalmente fica aquela mancha escura em cima da água, né? Então ali é porque ele não dissolveu na água. Ele tem basicamente somente carbono e hidrogênio no petróleo e por isso ele não vai ser solúvel nunca. Tá bom? Então aqui eu estou falando sobre como saber se uma substância
vai ou não dissolver na água. Esse é um ponto muito fora do radar dos alunos, porque eles focam em outras partes da química orgânica, e esse ponto que é super simples, que é apenas analisar quais grupos estão predominando, normalmente fica fora do radar. Então, galerinha, se você chegou até aqui pensando que analisar se dissolveu ou não na água pela polaridade, a chance que isso pode te atrapalhar na prova. Então, não é a polaridade que vai te dizer se vai ou não dissolver na água. O que você vai analisar é se tem predomínio de grupos hidrofílicos ou de grupos hidrofóbicos, tá bom? Aqui eu poderia botar uma gama de outros grupos, mas basicamente grupos com oxigênio e nitrogênio conferem hidrofilia à sua substância. Beleza? E disso aqui eu vou tirar tanta coisa, gente. Daqui eu vou falar sobre detergente, sobre sabão, shampoo. Então aqui tem uma gama enorme de aplicações e o Enem realmente ele capricha muito nisso aqui. Isso aqui está dentro de um assunto chamado propriedades físicas dos compostos orgânicos, mas dessas propriedades todas que existem, essa é de longe mais importante. Temperatura de fusão e ebulição cai um pouquinho menos, então isso aqui é a parte mais importante mesmo, é a solubilidade, e normalmente fica fora do radar dos alunos. Então, muita atenção nisso aqui, porque isso aí, a chance que vai cair em 2021. Tá bom, galerinha? E se cair em 2021, eu quero que você vote para dizer, professor, bem que você falou que ia cair, caiu. Tá vendo aí? Beleza? Opa, Graça, tudo bem? Então, galerinha, uma atenção aqui muito grande nesse ponto aqui da solubilidade, porque isso aqui é um ponto muito fora do radar. E agora eu vou te dar o terceiro e último ponto, galerinha, que é a isomeria. Afirmar isomeria, galera. Eu conheço pouquíssimos alunos que estudam isomeria da forma certa. Por quê? Vou te dizer por quê. O conteúdo de isomeria ele é dividido em duas grandes partes. Quando eu falo do conteúdo de isomeria, galerinha, nós temos a chamada isomeria plana e a chamada isomeria espacial. Só que por algum motivo, na cabeça do aluno, a isomeria plana é a mais importante. A isomeria plana ela envolve aqui isomeria de função, isomeria de cadeia, envolve aqui isomeria de posição, envolve aqui a chamada metameria, e envolve aqui também a chamada tautomeria. Normalmente, quando o professor dá essa aula aqui para o aluno, talvez por existirem mais tipos de isomeria do tipo plana, normalmente os alunos eles acham que isso aqui cai muito no Enem. Mas vou te contar uma coisa, isomeria cai no Enem, tá bom? Tá no top 15 do Enem. Mas sabe quantas questões já caíram de isomeria plana? Caiu uma questão. Eu falei quantas, né? Mas era no singular. Caiu uma única questão de isomeria plana no Enem. Enem de 2019, caiu uma questão sobre isomeria de posição. Mas fora isso, galerinha, quando o Enem cobra isomeria, ele cobra isomeria espacial. Só que isomeria espacial tende a ficar fora do radar do aluno. Porque parece que é uma partezinha ali que vai cair menos, que não é tão importante, que é muita teoria, mas na verdade essa é a parte que realmente mais aparece no Enem. De isomeria espacial, nós temos a isomeria geométrica e temos a chamada isomeria geométrica e isomeria óptica, tá bom? Eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Isomeria geométrica e isomeria óptica, a gente vai bater o olho aqui e falar sobre isso aqui de forma um pouco rápida, beleza? Então, sobre a isomeria geométrica, galerinha, se ligue, tá bom? A isomeria geométrica é a chamada isomeria cis e trans. Geométrica, também chamada de isomeria cis e trans. Velho, mesmo o aluno que estuda a isomeria, que manja o que é isomeria cis, o que é o isômero trans, quando chega no Enem, isso cai bastante no Enem, normalmente o aluno não está preparado para esse tipo de questão. Por quê? A forma tradicional de eu explicar a isomeria geométrica era assim, ó. Eu coloco essa substância aqui, boto um átomo de cloro para cima, aqui, um átomo de cloro para cima aqui. E coloco aqui um átomo de cloro para cima, e no outro lado eu boto um átomo de cloro para baixo. Já tá mais cereja, cabelo? Já me sinto mais cereja. Velho, então o que acontece é o seguinte, ó. Normalmente a gente dá esse exemplo aqui. E aí, como é que a gente faz para saber se o isômero é cis ou o isômero é trans? Basicamente, quando os átomos de hidrogênio, tem hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. Quando os átomos de hidrogênio estão para o mesmo lado, nós dizemos que o isômero é do tipo cis. Quando nós temos os hidrogênios para lados opostos, aqui está para baixo, aqui está para cima,
o isômero é do tipo trans. Só que um detalhe, o Enem nunca vai botar isso aqui para você fazer. Você até usa isso aqui para aprender o que é o cis e o que é o trans, mas o Enem nunca vai fazer isso aqui na prova. Sabe o que o Enem faz? Ele vai te dar uma substância orgânica de responsa. Ele vai te dar na fórmula em linha. Ele não vai chegar aqui e dizer, vou botar na fórmula plana para ficar mais fácil, ele bota a fórmula em linha. Galera, quando fala de isomeria geométrica no Enem, você vai em busca das ligações duplas. E aí onde você tem a dupla, você vai em busca do tipo de isomeria. Olha qual é a sacada. Não tem a dupla aqui? Então, tem um carbono aqui nesse átomo. Tem um carbono fazendo essa dupla aqui com esse carbono. Olha qual é a sacada aqui, ó, gente. Tá vendo que aqui tem uma ligação para baixo? Tá vendo, né, prof? Se liga, tá? Esse carbono fez 3 ligações. Aqui tem 2, aqui tem mais uma. Você sabe que como são 3 ligações e para o carbono estar estável tem que estar com 4 ligações. Aqui está faltando mais um hidrogênio. Esse hidrogênio obrigatoriamente está para cima. Por quê? Porque já tem uma ligação para baixo. Olha o zigue-zague daqui, ó. Tem uma ligação para baixo, então o hidrogênio está para cima. Se ligou aí, galerinha? Quando eu falo aqui de ligação de isomeria do tipo cis-trans, você tem que analisar ao redor dos átomos da ligação dupla, os grupos normalmente jogam o hidrogênio como referência, tá bom? Estão para o mesmo lado ou estão para lados opostos? Estando para o mesmo lado, né, como estava aqui, eu digo que a isomeria é do tipo cis. Olha o caso de cá, também tem dupla, né? Olha qual é a sacada. Nesse carbono, ele já tem uma ligação para baixo. Por isso, o hidrogênio que falta aqui dele está para cima. O carbono de cá tem a ligação para cima. Então o hidrogênio aqui que falta está para baixo. Ou seja, aqui tem um para cima, aqui tem um para baixo. Tem uma criança chorando aqui, minha gente. Não sei se dá para ouvir para vocês, mas ela está chorando meio desesperada aqui. Enfim, o fato é que aí começou a latir cachorro agora, e aí o hidrogênio está para cima, né? Porque já tem a ligação para baixo aqui, então o hidrogênio fica para cima. E aqui o outro hidrogênio fica para baixo, porque já tem a ligação para cima. É sempre, se já tem a ligação para cima, bota o hidrogênio para baixo, assim por diante. Então, como estão para lados opostos, aqui a isomeria do tipo trans. Então, aí aqui é de qual tipo, prof? É cis ou trans? Então, aqui é uma substância que aqui tem o tipo cis dessa ligação dupla e aqui o tipo trans da ligação dupla. O fato é que de isomeria espacial, o que mais cai é isomeria geométrica. Isomeria óptica também cai um pouco, tá bom? Não é que não cai, não, ele cai, essa parte do assunto. Cai muito mais do que a isomeria plana como um todo, mas a isomeria geométrica ela é aquele dia do Enem. Então, galerinha, esse ponto aí normalmente também fica fora do radar dos alunos. Normalmente eles estudam isso aqui, isomeria, e eles vão focando nisso aqui, ó, cadeia, tautomeria, metameria, briga com a química orgânica com isso aqui, sendo que na prática o que deve cair é isso aqui. Então, galera, o que eu trouxe aqui para vocês hoje? 3 pontos que normalmente ficam fora do radar e que provavelmente o Enem vai cobrar esse ano. Então, falei sobre comportamento de sais, falamos aqui também sobre... Poxa, tem 10 segundos, mas esqueci já. E comportamento de sais, aí falei sobre solubilidade de composto orgânico e agora falamos um pouco sobre isomeria geométrica, que é um ponto que também aparece muito na prova do Enem e fica normalmente fora do radar dos alunos. Então, galerinha, essa é a nossa live de hoje. Espero que você tenha anotado tudo aí e coloque isso aqui realmente no post-it que eu falei, deixa tudo anotado, para quando aparecer no Enem, você acertar essa questão e depois só mandar um beijo aí, ó. Professor, obrigado, viu aquela live, acertei aquela questão, porque realmente caiu. Tá bom, galerinha? Só para lembrar, estamos ainda com inscrições para o Química Enem 80+, nossa imersão, que começará no dia 4 de outubro, na próxima segunda-feira. Então, se você ainda não se inscreveu, o link está na bio. Já aproveita para divulgar para os colegas. Eu vou dizer para você, é o maior evento de Química para o Enem do Brasil e o conteúdo está brutalmente incrível, de insano. Estou tentando usar aqui todos os adjetivos que vêm na minha mente. Então, tá muito massa o conteúdo, tá muito massa. Eu vou dizer para você, não existe nada que possa te ajudar tanto para acertar 80% das questões de Química do Enem, como, aqui agora você está ajudando a prova, né? Como participar dessa imersão. O conteúdo dele está muito legal, então não deixe de participar, beleza? Link na bio. Gente, obrigado pela sua presença aqui hoje, pela sua interação, pela sua participação. A gente volta a se ver agora no próximo vídeo. Eu imagino que a gente está live agora no domingo, mas eu vou estar divulgando aqui para vocês, tá bom? Um grande beijo, se cuida, fique com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau!